Eles pensam que são livres. Acreditam que seus pensamentos são seus, espertos demais para serem manipulados, conscientes demais para serem controlados. Mas essa é a primeira ilusão. Maquiavel sorriria com isso, porque o verdadeiro controle não parece controle, não grita, sussurra, não empurra, guia. O poder nem sempre chega com barulho. Às vezes vem com silêncio, no momento certo, com presença, com sugestões tão sutis que parecem intuição. E é aí que está a genialidade. Você não domina a mente pela força, faz isso entendendo o que ela tem medo de perder. Assim você se torna a solução, o protetor, a voz interior. E quando agirem, dirão que foi ideia deles, escolha deles, instinto deles, mas cada passo foi construído por você. Maquiavel disse certa vez: os homens são movidos não pelo amor à verdade, mas pelo medo de perder o controle. Se você sabe do que eles têm medo, não precisa lutar contra eles, basta moldar a decisão deles. Isso não é persuasão. É arquitetura psicológica. Não prende as pessoas, liberta-as dentro de uma estrutura que você desenhou. E essa é a regra número 1. Deixe que acreditem que são livres, porque ninguém resiste ao que pensa ter escolhido. O controle não começa com pressão, começa com ilusão. Não a ilusão de força, mas a ilusão de liberdade. Porque as correntes mais perigosas são as que vêm envoltas em escolha. Maquiavel não dava ordens, oferecia opções, não forçava a mão, moldava o caminho. Quer que alguém siga sua liderança? Não empurre, desenhe, crie 2 ou 3 opções. Molde-as com cuidado e faça cada porta levar ao resultado que deseja. Eles se sentirão empoderados, espertos, no controle, mas estarão percorrendo um caminho que você construiu. Isso não é persuasão, é engenharia da crença. Você não diz, preciso que você concorde. Você pergunta, prefere agir agora ou esperar e perder o impulso? Agora eles se sentem decisivos. Mas as paredes em torno dessa decisão, você já as construiu. Uma vez que acreditam que a ideia foi deles, lutarão para defendê-la, argumentarão a favor, protegerão da dúvida e do outro. Essa é a genialidade. Porque quem possui uma ideia, luta para mantê-la viva. Maquiavel entendia isso. O controle mais forte é invisível. No momento em que sentem que não há resistência, deixam você entrar. Você não precisa dominar, só precisa alimentar a ilusão de autonomia. Deixe-os escolher, deixe-os falar, deixe-os se mover livremente dentro de um sistema que você já mapeou. Essa é a regra número 1. Não assuma o controle, desenhe-o, deixe que chamem isso de liberdade. Fatos não moldam mentes, estrutura sim. Porque as pessoas não seguem a voz mais precisa, elas seguem a primeira que define as regras do jogo. Maquiavel sabia disso. Ele não discutia com fatos, ele estabelecia os termos antes mesmo dos fatos serem mencionados. Esta é a segunda regra do controle. Não lute contra a história, estruture-a primeiro. Você não entra numa sala listando razões. Você entra e diz: diante das mudanças que estão acontecendo, só há um caminho inteligente a seguir. Agora, a estrutura está definida. Qualquer discordância parece resistência ao progresso. Eles não estão apenas desafiando sua ideia, estão desafiando a direção que você já fez parecer inevitável. Essa é a armadilha, não pela lógica, mas pelo posicionamento. Vamos mais fundo. Se você perguntar, como consertamos isso? Você já disse a eles que algo está quebrado. Se você disser, esta é uma oportunidade rara, você acabou de redefinir o problema como potencial. Palavras não são neutras, são ferramentas de orientação.
controle a estrutura, e tudo que vier a seguir se curvará a ela. É isso que Maquiavel quis dizer quando disse: quem deseja controlar o povo deve começar controlando o que pensa que vê. Então, aqui está o lance. Não espere para explicar. Comece pela estrutura, porque se outra pessoa chegar lá primeiro, você não estará discutindo ideias, estará preso na história dela, lutando uma guerra nos termos dela. Defina o tom, defina o ritmo, defina o campo de batalha. Essa é a regra número 2. Defina a estrutura antes de apresentar qualquer fato. Isso assusta a maioria, mas não precisa. Maquiavel nunca eliminou a emoção. Ele a redirecionou. Ele não resistiu ao medo. Ele ficou ao lado e o transformou. Isso é aikido psicológico, não força bruta. Vamos simplificar. Alguém hesita, está com medo do risco. A maioria tenta eliminar esse medo, diz que não é tão ruim assim, mas esse é o movimento errado. Em vez disso, você valida esse medo. Você diz: você tem razão em hesitar. Todos que jogam muito seguros conhecem esse medo também. Agora, você não é a ameaça, é o aliado. Você está ao lado deles, e uma vez que refletiu o medo deles, você o inclina. Você diz: mas o verdadeiro perigo é o que acontece se perdermos esta oportunidade. Ter cautela é sábio, mas adiar, isso é fatal. E de repente, o medo que os congelou passa a movê-los. A emoção se transforma em impulso e o medo vira fogo se você saber direcioná-lo. Você não diz: não tenha medo. Você diz: você tem razão em ter medo. Vamos fazer esse medo trabalhar a nosso favor. Isso não é persuasão, é transformação. Você não elimina a resistência, você a transforma. Você converte o medo em combustível. Eles não se sentirão controlados, se sentirão compreendidos, se sentirão em sintonia, mas por trás da superfície você mudou tudo. Essa é a regra 3. Fique do lado do medo deles e então conduza-o em direção ao seu projeto. Vencer não é sobre estar certo, é sobre fazer com que eles acreditem que estavam. Maquiavel não exigia obediência. Ele criava alinhamento pelo ego. Ele sabia que as pessoas não lutam pela sua ideia, elas lutam pelas delas. Então, o que ele fez? Ele estruturou a pergunta. Ele estabeleceu as consequências. Depois, ele deu um passo atrás e esperou. Esse silêncio não é hesitação, é arquitetura. Você deixa que eles reflitam, você deixa que eles falem, você deixa que eles cheguem exatamente onde você queria. Eles dirão: sabe o que faz sentido, e descreverão seu plano com as próprias palavras saindo da boca deles. Agora, a ideia pertence a eles. E o que pertence a eles, eles protegerão, promoverão, defenderão, mesmo que tenha falhas. Isso não é manipulação, é inserção de ideia. Porque uma vez que alguém vincula uma ideia à sua identidade, ela se torna sagrada. Eles não se sentem convencidos, se sentem originais. É assim que a influência se torna invisível. Você não precisa de lealdade, precisa de propriedade. Dê a eles o mapa, mas deixe que pensem que encontraram o caminho. Essa é a regra 4. Deixe-os falar. Deixe-os acreditar. E quando defendem a ideia, estão realmente defendendo você. As palavras desaparecem, as emoções mudam, mas a identidade permanece. Porque as pessoas não agem com base na verdade, agem com base em quem acreditam ser. Maquiavel sabia que, se você moldar como alguém se vê, não precisa dizer o que fazer. Eles farão isso para manter a coerência. Você não diz: você lidou bem com isso. Você diz: é isso que pessoas com visão fazem. Você sempre percebe aquilo que os outros não percebem. Agora não é mais um elogio. É um espelho, uma história, um papel a ser desempenhado.
Uma vez que aceitam esse papel, começam a escrever o roteiro. Eles o representarão, eles irão protegê-lo, porque perder essa identidade é como perder a si mesmos. Aqui está o segredo. Você não força comportamentos, você ancora a identidade. Sua aprovação vira alinhamento, seu silêncio vira correção. Logo, eles conferirão suas ações com a sua estrutura. Você respeitaria isso? Você aprovaria? Você não precisa estar na sala, seu eco já está lá. Agora, aprofunde-se. Se eles sentirem que te decepcionaram, não ficarão zangados. Eles se sentirão incompletos, como se tivessem traído o melhor de você. Isso não é influência, é governança interna. Você criou um ciclo. Eles se esforçam para proteger quem acreditam ser. Mas esse é o eu. Você o projetou. Essa é a regra 5. Não controle suas ações. Controle quem eles acreditam ser enquanto as realizam. O poder não está apenas no que você diz, está no quando você diz. Porque o timing não é apenas aparência, não é decoração, é controle. Maquiavel entendia isso. A maioria das pessoas se apressa em falar, provar, dominar. Mas os poderosos, eles pausam, observam, deixam o silêncio fazer o primeiro corte. E quando a sala fica incerta, eles falam, preciso lento, definitivo, isso é ritmo. E quem controla isso, controla a percepção. Você entra numa negociação. Você não fala primeiro, você espera. Deixa que eles preencham o espaço, deixa que se revelem. Você permanece imóvel. Porque em todo grupo, quem define o tempo, define os termos. As pessoas não escolhem a melhor ideia, escolhem a que chega no momento certo. Quando os outros se apressam, você desacelera. Quando eles reagem, você demora. Esse atraso não é fraqueza, é gravidade. Atrai a atenção, constrói peso. Eles se inclinam antes que você tenha dito uma palavra. Você se torna o metrônomo da sala. Vamos deixar isso mais afiado. Mesmo em silêncio, você fala. Uma pausa longa demais, uma resposta atrasada, um aceno mantido um pouco além do conforto. Cada batida envia uma mensagem. Eu decido o ritmo. Você se adapta. E uma vez que eles começam a acompanhar seu ritmo, você não só controla a sala, você se torna o centro dela. Essa é a regra 6. Não se apresse, não reaja. Controle o ritmo e a sala seguirá. A maioria tenta controlar com palavras. Mais conversa, mais rápido, mais alto. Eles acham que barulho é igual a poder, mas Maquiavel sabia que o verdadeiro poder é silencioso. Porque o que você não consegue ler, você teme, e o que você observa em silêncio começa a moldar você. O silêncio não é vazio, é um espelho, uma tela onde os outros projetam suas dúvidas, esperanças e inseguranças. E quem fica em silêncio tempo suficiente se torna quem controla a sala. Aqui está a mudança. Quando você fala menos, eles começam a adivinhar. Eles se perguntam o que você sabe. Eles começam a se revelar mais, enquanto você não entrega nada. Sua imobilidade vira pressão. Seu olhar se torna peso. Sua postura se transforma em design. Isso não é passividade, é intencional. Você não responde de imediato. Você deixa o ambiente criar tensão. Você diz, vamos voltar a isso depois. E eles ficam pensando nisso a noite toda. Agora você não está apenas presente. Você é inevitável. Eles estão ao seu redor. Eles se explicam para o seu silêncio. Buscam sua aprovação mesmo que você não diga nada. Aqui está o poder mais profundo. Existem 2 tipos de silêncio, o que convida e o que intimida. Você quer os 2. Use o silêncio para ouvir, para que eles se abram. Use o silêncio para manter sua posição, para que eles se desenrolem. Quando insultado, não reaja. Retire-se, deixe-os ecoar no vazio. Esse vazio vira punição. A própria mente deles se torna a consequência.
É assim que você domina uma sala. Sem levantar a voz, sem erguer a mão, você desacelera o ritmo. Você molda a energia e antes que eles falem, verificam sua expressão. Essa é a regra 7. Não busque poder com som, crie poder com silêncio e observe-os orbitar sua imobilidade. A maioria das pessoas protege sua reputação, a defende, a polimenta e vive dentro dela. Mas Maquiavel a usava como uma máscara, não para se defender, mas para desaparecer. Porque uma vez que as pessoas acreditam que o conhecem, elas param de observar de perto. Dizem, ele nunca faria isso, ela não é assim. E é exatamente nesse momento que você age. A reputação vira camuflagem, não verdade, uma armadilha. Finja ser humilde, cuidadoso, leal. Deixe-os confortáveis com essa versão de você. Então mude. Faça um movimento brusco quando eles menos esperarem. O choque não vai só pegá-los, vai despedaçar a certeza deles. Porque quanto mais acreditam na sua máscara, mais perdidos ficam quando você a quebra. Essa é a assimetria psicológica. Eles te julgam mal porque você permitiu isso. E aqui está a reviravolta. Não crie só uma versão, crie várias. Para uns você é o visionário, para outros o ouvinte, para poucos o inofensivo. Agora ninguém tem o mapa completo, ninguém vê o desenho todo. Assim, se um movimento falhar, você recua para outro papel. Isso não é mentir, é dispersar. Mantém você líquido, intocável. A reputação permite que você teste limites sem disparar alarmes. Você diz, provavelmente não deveria falar isso. E então solta a verdade como uma faca. Eles justificam, dizem, mas ele não é assim. Perfeito. Essa é a regra 8. Deixe que te rotulem, deixe que abaixem a guarda, e então se mova enquanto ainda estão presos à máscara. Maquiavel nunca tentou conquistar a multidão. Ele conquistou aquele que poderia movimentar a multidão por ele. Ele não desperdiçou energia. Ele usou alavanca. Porque o verdadeiro poder não está na extensão, está na colocação. Em cada sala há um centro de gravidade. Uma voz que outros ecoam, uma figura em que confiam. Encontre essa pessoa, não para impressioná-la, mas para redirecioná-la. Você observa, ouve, aprende seu ritmo. Então você o espelha discretamente, com precisão. Você faz com que se sintam vistos, não elogiados, mas compreendidos. É então que a mudança acontece. Eles relaxam, eles se abrem. Porque agora você não é uma ameaça, você é um reflexo, e reflexos são seguros. Aqui está o movimento. Você não diz o que eles devem dizer. Você planta a ideia no tom deles, na linguagem deles, dentro da visão de mundo deles. E então você dá um passo atrás. Eles expressam, achando que é deles. Agora a sala ouve, sem resistência, sem desconfiança, porque a mensagem veio de alguém que já é confiável. Mas a fonte foi você. Assim é como você movimenta grupos inteiros sem falar diretamente com eles. Você move um, o certo, e os outros seguem o eco. Essa é a regra 9. Não persiga a multidão. Influencie o influenciador. Modele a voz em que eles confiam e todos os ouvidos se voltarão para você. Nem todo controle vem da força. Parte dele vem da familiaridade, porque o que parece familiar é seguro. Maquiavel sabia que quando você parece perfeito, as pessoas se preparam para a traição. Mas quando você mostra uma pequena fissura, elas relaxam. Isso não é vulnerabilidade real, é estratégico, é uma confiança engenhada. Você diz, honestamente, eu também passei por isso. Levou anos para eu aprender a lidar com isso. E agora, você não está acima deles, você está ao lado deles.
Eles param de se defender, começam a se relacionar. Eles te deixam entrar. Essa é a chave. Porque quando a emoção abre a porta, a mente a segue. Você não compartilha demais. Você revela o suficiente, uma falha, um erro, um momento de dúvida, mas enquadra isso como crescimento, não fraqueza. Você não diz, eu falhei. Você diz, eu aprendi. Essa diferença reescreve a dinâmica de poder. Agora sua voz não soa como autoridade, soa como memória. Eles começam a se ver em você. E uma vez que o fazem, eles seguem. Não porque você os convenceu, mas porque você os refletiu. Você se tornou a versão deles que eles querem se tornar. E uma vez que sentem essa alinhar, eles param de resistir. Essa é a regra 10. Desarme-os. Não com força, mas com uma familiaridade planejada. Deixe que vejam suas lutas no passado e depois conduza-os ao seu propósito. As pessoas acreditam que agem com lógica, mas na verdade, a maioria age por meio de histórias, uma narrativa que contam a si mesmas sobre quem são, o que superaram e para onde estão indo. Maquiavel sabia que, se você quer moldar o próximo passo deles, não precisa de novas ordens. Você reescreve o passado. Você diz que sempre viu além do que parecia. Ah, aquele movimento lá atrás não foi sorte, foi clareza. Agora você reformulou a memória e o impulso da memória. Porque quando as pessoas se sentem alinhadas com sua história, elas a protegem, mesmo que estejam erradas. Mesmo que doa, agirão contra a razão só para manter o personagem. Esse é o poder. Você não discute crenças, você edita a identidade. Você diz que não hesitou da última vez, você agiu. Você confiou no seu instinto. Este é o mesmo momento novamente. Agora você não está empurrando para frente, está puxando para casa. Essa é a estratégia, porque as pessoas não resistem ao que confirma quem elas pensam ser. Elas abraçam isso. E se você escolher essa identidade, escolherá o comportamento. Isso funciona em grupos também. Você diz, sempre fomos os que se adaptam, que agem cedo, que lideram. E de repente, sua nova ideia parece um retorno, não uma mudança. Você transformou risco em lembrança e lembrança em destino. Essa é a regra 11. Se você quer controlar o que eles farão a seguir, controle a história do que veio antes. Não elogios. Elogios desaparecem. Eles são baratos. Mas identidade, essa permanece. Maquiavel não dava aprovação. Ele atribuía papéis. Ele sabia que as pessoas não agem por recompensas, agem para proteger quem pensam ser. Você não diz que é inteligente. Você diz que é aquele que sempre percebe o que os outros deixam passar. Você não diz, obrigado por ajudar. Você diz, você é a pessoa em quem confio quando tudo está instável. Isso não é bajulação, é posicionamento. Agora, eles não estão só agindo, estão mantendo uma autoimagem, uma que você plantou. E uma vez que eles desempenham essa identidade em público, ficam presos, porque romper com isso seria trair a si mesmos. Essa é a armadilha. Eles não vão te defender por lealdade, defenderão o espelho que você lhes deu, mesmo em silêncio. Eles buscarão seu sinal, um aceno de aprovação ou sua ausência, porque sua aprovação virou seu alinhamento. E se você retirar isso, eles não vão se sentir rejeitados, vão se sentir perdidos. Isso é influência arquitetônica. Você não empurra o comportamento, puxa a identidade até que eles vivam dentro dela. Essa é a regra 12. Não os elogie, posicione-os. Dê a eles um papel tão real que prefiram trair a verdade a trair quem acreditam ser. As pessoas não se movem por sonhos, elas se movem para evitar perdas. Maquiavel sabia que você não conquista a mente de alguém prometendo mais.
Você a conquista tornando-se aquilo que eles temem perder. Cada mente tem uma linha de falha, não óbvia, não barulhenta, mas sempre presente. Pode ser o medo de ser irrelevante, o medo de não ser visto, ou o medo de não ser suficiente. Eles nunca admitirão, mas suas ações revelam isso. Seu trabalho é encontrá-la. Observe o que defendem, o que repetem e o que os emociona quando a lógica aponta para o contrário. É aí que está o medo. Agora, aqui está a estratégia. Você não a ameaça, você se torna seu escudo. Você diz, eu vejo o que os outros ignoram em você, ou traz clareza que a maioria nunca alcança. Ou simplesmente, isso é raro, é por isso que nos conectamos. Agora sua presença parece proteção, e a ideia de perder sua aprovação começa a parecer um risco. Eles começarão a orbitar você, não por necessidade, mas por medo. Medo de voltar a ser quem eram antes de serem vistos. Isso não é persuasão, é cativeiro escolhido. Eles se examinarão antes que você fale. Eles censurarão suas dúvidas antes mesmo que cheguem até você. Eles se ajustarão só para permanecer na sua gravidade. Essa é a regra 13. Não prometa mais. Torne-se o que eles temem perder. E você nunca precisará liderar, porque eles nunca ousarão se afastar. Agora você viu. Não é persuasão, não é carisma, é arquitetura. 13 regras, cada uma um fio entrelaçado em algo mais forte que controle, um design. Porque o verdadeiro poder não exige atenção. Ele constrói sistemas que se movem sem você. É assim que Maquiavel movia reinos. Ele não gritava, ele sugeria. Ele não lutava, ele moldava. E quando outros perceberam que viviam dentro de sua estrutura, sua voz já era deles. Sua direção já havia sido tomada. Pergunte a si mesmo. Quantas de suas escolhas foram realmente suas? Quantos momentos pareceram instinto, mas foram plantados? Porque agora você vê o projeto não para resistir a ele, mas para reconhecê-lo. Porque aqueles que entendem o design podem escolher onde ficar dentro dele. E aqueles que não entendem já estão sendo movidos. Então, vá em frente, entre na próxima sala, diga quase nada. Pause mais do que o esperado e observe como o ritmo muda, a energia se curva e a voz que preenche o silêncio sempre foi a sua.